pessoal, beleza? Meu nome é Pedro e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações de como escolher peças ideais para montar o seu computador. Esse vídeo é para você que tem aquela dúvida, né, sobre qual placa-mãe vai usar, qual processador, qual placa de vídeo escolher, entre tantas que tem no mercado, né? Então é isso. Então vamos começar. Em primeiro lugar, a primeira peça que você deve olhar para escolher no seu computador é o processador. Isso mesmo. Muitas pessoas começam pela placa-mãe, mas eu prefiro começar pelo processador, porque pelo processador a gente consegue escolher qual a placa-mãe vai ser de uma forma melhor. Então vamos lá, começando pelo processador. No mercado existem inúmeros modelos de processador e inúmeras marcas também, mas as duas mais conhecidas são a Intel e a AMD. Então, na hora de escolher um processador, essas duas marcas existem vários modelos top de linhas e outros mais baratos. Mas não adianta apenas olhar para a quantidade de núcleos que você vai encontrar no processador. Existem processadores da AMD com 6, 8 núcleos que não conseguem bater processadores da Intel que tem 4 núcleos. Então essa não é uma característica que devemos olhar. Não é porque algumas têm tecnologias diferentes, são tecnologias mais novas, a frequência do processador muda, a memória cache. Então a gente deve ficar atento a vários detalhes. O que eu recomendo a vocês é pesquisar os processadores, ver reviews deles, para poder escolher o mais adequado. Depois nós vamos fazer um vídeo e deixar alguns processadores que podem agradar a vocês para essa escolha. Depois de escolhido o processador, o próximo passo é escolher a nossa placa-mãe. Não pode ser qualquer placa-mãe. Existem inúmeras marcas no mercado também. Mas eu recomendo que, pela confiança, pela qualidade, você escolha as marcas mais conhecidas, como a Gigabyte, a Asus, a MSI. São marcas bem conhecidas. Assim também como a ASRock, que é a mesma empresa que a Asus. Então as placas são muito boas. São marcas bem conhecidas e que você vai ter a qualidade garantida, né? Mas também existe outro detalhe a se levar em conta na hora de escolher a placa-mãe. Existem várias pessoas que vendem, várias empresas que vendem esses computadores, falando que são computadores gamers, mas o chipset das placas-mãe não são do nível adequado. Tanto a Asus, aliás, tanto a AMD como a Intel possuem chipsets que são básicos, que são chipsets de entrada. No caso da Intel é o H81 e da AMD o 760G. São chipsets básicos, então eles vão dar conta de rodar os jogos, mas vão te deixar na mão com alguns recursos e até mesmo alguns componentes. Não tem a qualidade como os chipsets mais superiores vão alcançar. Os chipsets recomendados para montar um PC gamer de verdade, na Intel parte a partir do B85, daí para frente você pode escolher todos os chipsets. O B85 tem a desvantagem de que ele não vai poder fazer overclock. Se você não for fazer overclock, então não tem problema, você pode escolher o B85 que ele vai suprir. Os componentes dele são bem mais eficientes do que da H81. E na AMD nós temos a partir do 970. Então são esses dois chipsets intermediários que você pode escolher a partir deles para montar um PC gamer. Claro que se o seu orçamento estiver mais baixo, você pode optar sim por esses chipsets mais baratos. Eles vão dar conta, não vai ter problemas muito sérios. Mas eles vão ficar sobrecarregados, porque a função deles não foi feita para ficar horas e horas ligadas rodando jogos. O que se espera de uma pessoa que está montando um computador gamer é que ela vai ficar jogando hora por horas. Vai ficar jogando por várias horas consecutivas. E esses dois chipsets não vão conseguir aguentar direito. Aliás, vai sobrecarregá-los. Após escolher a placa-mãe e o processador, nós vamos escolher agora a nossa placa de vídeo. Essa é uma questão que gera muitas dúvidas.
Mas existem alguns pontos que você pode prestar atenção na hora de escolher a sua placa de vídeo. Por exemplo, existem várias placas de vídeos com 2, 4 GB custando menos de R$500. Realmente, você acha que essas placas são boas? Com certeza não. É o que acontece. São placas baratas, que têm os componentes mais baratos, não tem a tecnologia das placas mais caras, a frequência da placa é menor, tem recursos a menos. E então, todos esses fatores fazem esses 2, 4 GB não valerem de nada. Ela vai continuar rodando jogos com uma placa de 1 GB. Dessas mais baratas, aliás. Então você deve se atentar a vários fatores, que são esses. Você deve olhar a tecnologia, você vê que uma placa vai custar mais cara porque ela tem recursos a mais, porque os componentes dela são melhores, a frequência dela é melhor, o clock. Então você deve olhar vários fatores, que eu recomendo da mesma forma como o processador. Pesquise sobre a placa, procure se informar, veja reviews, veja testes que são realizados a respeito da placa. Assim você vai poder escolher a placa adequada para o que você está procurando, seja para rodar jogos mais leves ou até mesmo jogos mais pesados, também no Ultra. Após escolhermos a nossa placa de vídeo, nós vamos agora para a memória RAM. Outra memória RAM não tem muita dificuldade, né? O que eu recomendo é que para um computador game, você deve escolher pelo menos uma memória de 8 GB e com 1600 MHz. Memórias abaixo de 1600 não são recomendadas para games. Se for maior a frequência, ótimo, perfeito, vai conseguir rodar bem melhor. Mas eu recomendo pelo menos 1600. E outro detalhe, a memória tem que ter dissipador de calor, porque um computador gamer ele vai trabalhar com a temperatura interna altíssima. Um dissipador de calor é importantíssimo para manter a memória trabalhando de forma adequada. Após escolher a nossa memória, a gente vai escolher a nossa fonte, isso mesmo. E para escolher a nossa fonte, a gente deve saber o quanto que o nosso computador vai consumir. Eu recomendo a vocês acessarem um site. Um site que é esse aqui, olha só. É o Outer Vision, não sei como se pronuncia. Mas nele tem uma calculadora na qual você vai poder colocar as especificações do computador. Eu vou mostrar agora para vocês. Observe. O site é esse daqui. Eu vou deixar o link na descrição. Tá vendo? Ele é em inglês, mas ele é fácil de entender. Olha só. Aqui tem um método Expert. Quando você tem um conhecimento a mais, você pode colocar vários detalhes do seu computador. E o básico, que é bem simples de preencher. Aqui a gente vai colocar que tipo de computador é, qual o processador que estamos usando, a quantidade de memória, a placa de vídeo, o HD que a gente está usando e se está usando algum leitor, gravador de CD e DVD. Após preencher esses dados, é só colocar calcular e ele vai dar o resultado. Quer ver? Vamos simular uma aqui rapidinho. Vou colocar o Intel. Qualquer um aqui, só para a gente simular. A gente colocou aqui um Intel i3, 4 GB, vou colocar um DDR3 que é mais comum, uma placa GTX, vamos colocar uma mais atual, a GTX 960 e um leitor de CD e DVD, de gravador também. Pronto, está preenchido, junto com o HD. Dá o calcular. Ele aqui, ó, ele já dá que o nosso computador vai consumir 266 watts. Então a gente precisa de uma fonte de recomendada, ele já dá a fonte recomendada de 316.
Nesses 316 watts, eu recomendo que vocês adicionem um valor a mais. Então aqui eu comparei uma fonte de 400 watts. Seria suficiente? Iria sobrar. Então você escolheria a fonte ideal para o seu computador. Se você colocar os dados no site e ele calcular o tanto que o seu computador vai consumir, você vai poder escolher uma fonte adequada para aquela situação. Então sempre procure colocar uma fonte que suporte 15% a mais. Você calcula aquilo ali e aumenta. É melhor ter a potência da fonte sobrando do que depois você ter problemas, queimar uma peça, vai acabar saindo muito mais caro. Então existem outros fatores também que você deve se atentar na hora de escolher a sua fonte. Por exemplo, ela tem PFC ativo? Ela possui selo 80 Plus? Eu posso confiar nessa marca? São algumas perguntas que são importantes para você responder na hora de escolher a fonte. Então é importante ela ter PFC ativo, assim ela vai funcionar em qualquer amperagem. É importante também ela ter o selo 80 Plus, pois com esse selo você vai ter a garantia de que a fonte vai funcionar com pelo menos 80% da sua capacidade. Aliás, a garantia entre aspas, né? Porque existem algumas fontes que são vendidas com selo 80 Plus que não atendem essa especificação. Por isso que a última recomendação é escolher alguma marca conhecida. Escolhendo essa marca, você vai ter a confiança de que aquela fonte vai atender às suas necessidades. Existem marcas que as garantias geralmente são de 3 anos. Tem fontes que a garantia chega a ter 5 anos. Então, sem dúvida, são características que você deve levar em conta. O próximo passo é escolher o HD. Aliás, o disco rígido. Você pode escolher entre um SSD ou um HD propriamente dito. Bem, o SSD ele vai acelerar bastante o sistema. Então, para quem gosta de jogar e tem dinheiro para colocar SSD, eu recomendo sim um SSD. Agora, quem não tem dinheiro, eu recomendo que seja um HD SATA 3. É importante você ficar atento se o HD ele é SATA 3, pois ele é mais rápido que o SATA 2. Então, na hora de escolher o HD, você deve se atentar a isso. Também existe a opção de colocar um SSD menor, apenas para o sistema, vai deixar o sistema mais rápido, e colocar um HD de 1 TB para poder instalar os jogos, vai funcionar também. E por último, depois de que você escolheu todas as peças, os componentes internos do seu computador, aí sim você vai escolher o seu querido gabinete. A escolha do gabinete eu não vou ficar falando muito, porque é uma escolha mais pessoal. Pode ser que você goste de um gabinete, outra pessoa goste de outro, que você não vai gostar tanto. Eu posso gostar de um, você não. Então eu não vou falar qual gabinete você deve escolher. Mas eu só vou dar uma dica muito importante. O gabinete que deve ser escolhido deve ficar com a fonte na parte de baixo. Aí você me pergunta, por que a fonte tem que ficar na parte de baixo? Por que não em cima? Bem, porque o ar dentro do computador é muito quente. E quando você coloca a fonte na parte de baixo, o ar que vai entrar nela para resfriar é o ar que vem de baixo do computador. Então ele vai estar frio. Se você coloca ela na parte de cima, o ar que vai entrar nela para poder resfriar vai ser o ar que está dentro do computador muito quente. Isso vai atrapalhar o desempenho da fonte. Outra coisa, na hora de escolher um gabinete, você deve ficar atento ao tamanho dele. Você tem que ver se a placa-mãe que você escolheu, se é uma micro ATX, mini TX, ATX, se ela vai caber dentro do gabinete. E também a placa de vídeo. Você tem que ficar atento no comprimento da placa de vídeo para ver se o gabinete vai conseguir suportar aquele tamanho. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a escolher as peças para os seus computadores. Lembrando para vocês acessarem o site mytechshop.com.br. Nós temos sim computadores disponíveis. E se você preferir, também pode nos mandar um e-mail. Se não tivermos um modelo que atenda às suas necessidades, você pode nos mandar um e-mail, nos contatar através do Facebook, através do Instagram. Você pode mandar mensagem
Se você estiver interessado em adquirir um computador, nós vamos fazer um orçamento para você, atendendo às suas necessidades. E se você agradar, a gente monta o computador para você. A montagem sai gratuita, então a gente pega as peças, monta um computador com a montagem profissional bonitinho e ele vai chegar na sua casa prontinho, somente para você jogar. Beleza? Novamente, espero que tenha ajudado. Se você curtiu o vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal para acompanhar as novidades. E é isso aí.